esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje, olha, preparei aqui, ó, estamos até numa mesinha aqui, parece que vai ter uma mesa redonda aqui, mas é o seguinte, tem dois craques aqui do meu lado esquerdo aqui o Paulo Tiburcio, que é o presidente da Andave, e do meu lado direito aqui o Renato Serafim, que é o diretor de marketing aqui da UPL Brasil. Mas é o seguinte, né, esses dois caras aqui têm história até dizer chega, é um pouco dessas histórias todas que a gente vai bater papo aqui e conversar com essa galera. O Paulo Tiburcio, conversando com o Paulo, falando que eu vim aqui na UPL fazer uma visita aqui, conversar aqui com o pessoal. Ele falou, Carlão, tô precisando ir lá na UPL, acho que eu vou lá também, viu, velho? Aí começou a me contar umas histórias, falou, você não sabe, rapaz, mas o Renato Serafim foi meu estagiário. Quando ele falou que foi meu estagiário, viu? Eu falei assim, opa, isso dava uma história bacana. Estou falando aqui de um caboclo que é presidente hoje de uma das maiores entidades de classe do Brasil e uma responsabilidade gigantesca, afinal de contas, a Andave representa aí toda a estrutura de distribuição de insumos agrícolas no Brasil. E, por outro lado, o Renato Serafim, que tem uma história longa aí em defensivos, enfim, tem toda uma trajetória. Então, a gente vai começar, e eu vou pedir licença, viu, Renato, para começar. Eu estou aqui na sua casa, mas vou pedir para o Paulo Tiburcio começar falando aqui. Ô, Paulo, excelente essa sua ideia, viu, rapaz? Carlão, uma satisfação enorme estar com você, com o Renato. Isso torna assim, um bate-papo bastante alegre, bastante prazeroso, e ainda bem que você está no meio de nós dois, porque quando ele era meu estagiário, eu judiava muito, então eu quero ele longe, porque ele vive querendo descontar isso em mim, Carlão. Pois é, rapaz. Escuta, como é que é olhar para um menino de, sei lá quantos anos tinha o Renato na época que você contratou ele como estagiário, e falar, esse menino tem futuro? O processo com o Renato foi o seguinte, né? Eu fui na faculdade de agronomia na Unesp, em Jaboticabal, e eu tinha um contato muito grande com o professor Modesto Barreto, que inclusive foi meu orientador de mestrado naquela universidade. E eu falei, Modesto, me indica alguém aí que gosta de trabalhar, de acordar cedo, de bater estaca. E o Modesto nem pensou muito. Ele falou assim, ó, tem um menino aí que é o Renato Serafim. E aí eu fui conversar com o Renato Serafim. E eu vinha de um processo de vida, trabalhando muito pesado, implementando muita coisa, e aí eu conheci a história de vida do Renato Serafim. O que ele fez para estudar. E essa história de vida, depois eu deixo ele contar um pouquinho para vocês, porque foi isso que eu falei, pô, esse é o cara. Aprender tecnicamente, ele pode aprender comigo, com todo o pessoal da empresa que até então eu representava, mas eu queria uma pessoa de muita garra, e que acordava cedo. E aí o Renato veio e me deu essa oportunidade de ser um grande profissional e passou a ser um grande amigo meu e da minha família até hoje. Olha só, gente, que maravilha. Ô, Renato, já vou emendar aqui com o seu seguinte, agora eu já fiquei curioso, queria saber, então, o que você fazia, o que você fez para estudar, porque eu também venho de um berço muito humilde, e estudar foi sempre a gente teve, vamos dizer assim, a minha mãe exigia, e ela disse que os filhos dela todos estudariam, pelo menos até os 18 anos, por conta dela, e foi o que aconteceu. Mas ela, assim, ela cobrava e tinha vamos dizer assim, a espiga de milho que ela dava para nós era o seguinte, se repetir de ano, roça. Então a gente estudava barbaridade porque a gente não queria muito trabalhar na roça. O que você fazia, Renato? Obrigado pela oportunidade, bem-vindo estar aqui na UPL, aqui em Campinas, em casa. É sempre um prazer te receber, o Paulo, meu amigão e meu mestre, né? Você sabe que o Paulo foi um dos caras que me ensinou a amar o agronegócio, né? Porque a minha primeira carreira foi ser engenheiro mecânico, né? Eu fui fazer engenharia mecânica em Itajubá e morando com os japoneses eu via que eles estudavam cálculo assistindo televisão e eu não dava conta de acompanhar eles. Falei, não, eu preciso mudar de rumo. E naquela, né, 18, 19 anos, você nunca sabe o que faz. O Paulo me deu a oportunidade de entrar na antiga ICI ainda, ele era o agrônomo da ICI, e ele me ensinou, né, virtudes que eu carrego até hoje, né? Humildade, resiliência, empatia, que é um pouco do que o agricultor faz. E eu fiquei apaixonado pelo agronegócio, hoje eu recomendo para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus amigos, seja agrônomo, muito em virtude do Paulo e de todo esse amor que ele tem pela agricultura que
me ensinou a isso, né? Mas o Paulo falou as histórias, né, de vida, e eu acho que ele tem muita razão. A gente contrata muito mais pela atitude, né, pela vontade, do que pelas habilidades. Eu não era o aluno mais brilhante de agronomia em Jaboticabal, mas eu tinha muita vontade de trabalhar, muita vontade de vencer. E eu sou arrimo de família, né? Meu pai era militar, meu pai morreu com 29 anos, minha mãe tinha 23, e a vida sempre foi batalhada, né? Nunca foi fácil. E, às vezes, a gente trabalhou, comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Conto até no meu livro que você já teve a chance de ler, de se inspirar. Que eu... Peraí, esse negócio não é que eu tive a chance de ler, eu tive a chance de ler no original, antes de ser publicado. Então, isso é uma honra para mim, inclusive. E o Paulo é um dos homenageados lá no livro, né? E comecei a trabalhar muito cedo, comecei a entregar gás em supermercado, eu comecei a ser caixeiro, depois na faculdade eu comecei a dar aula de matemática, dar aula de física, e o Paulo, vendo aquele embalo de vencer, falou, não, vem cá que você vai trabalhar comigo. E ele fazia eu trabalhar pra caramba, eu nunca imaginei pintar tanta estaca, né, bater a estaca do jeito que eu batia. E ele era perfeccionista, fazia pintar a estaca, a pontinha vermelha. Falei, puta, Carlão, o que eu sofri na mão desse homem não foi brincadeira, não. Mas, cara, aprendi muito, né? Acho que a vida é isso. A vida, às vezes, a gente batalha, trabalha e ter uma oportunidade que nem ele me deu, a gente tem que agarrar. Sempre falar, a vida te dá a oportunidade sempre, né? Você tem que agarrar e tem que ter sorte de sempre os anjos bons aparecer na nossa vida. E o Paulo foi um desses anjos bons que apareceu na minha vida, que no momento a gente fica em dúvida do que vai ser, de vai vencer ou não na vida, né? Graças a Deus eu tive a luz que ele me deu aí. E a gente já conversou hoje mais cedo aqui também, gravamos um programa que você já deve ter assistido, já foi ao ar, um programa com o Robson, que aliás, Robson César Serafim, né? Então, o Robson, você fez ele bater muito esse estaca, não? O Robson, o que o Paulo judiou de mim, eu judiei do Robson, eu já estava no nível. Então o Robson carregou porquinho, bateu estaca, né? Eu lembro até o Paulo fez um evento chamado Semana HF, era da Zênica. Foi um grande evento ali em Olambra e nós trouxemos todos os estagiários para trabalhar com a gente, né? E dentro dos estagiários tinha o Robson, Daniel França, que você conhece, né? Você tinha o Leandro Cita, que hoje também é um dos diretores da Singenta. Então, toda essa meninada que o Paulo ajudou a formar e hoje está brilhando no agronegócio, a gente teve a chance de um passar o bastão para o outro e passar tudo que ele nos ensinou, né? Essa amor ao agronegócio, amor ao agricultor, amor a gostar do que se faz, né? Ele sempre falava, né? Não importa o que você faz entre as 6 e a meia-noite, desde que entre as 6 e a meia-noite você faz o que você gosta, né? Então é o que a gente sempre inspirou os outros também a fazer o mesmo, né? Show de bola. Escuta, como é que o homem que sai lá faz universidade em Bandeirante, como é que foi a construção desse, vamos dizer assim, desse caráter mesmo? O que você aprendeu lá com o seu pai que você falou assim, ó, tenho que implantar isso e essa meninada vai ter que seguir nessa cartilha? Acho que vem muito de encontro com o que a gente aprende, identifica os valores da vida, né? E vem muito de berço mesmo, vem muito de pai, dos valores, e o que o Renato transmitiu aqui, e a empatia que a gente teve desde o primeiro encontro foi ligada a esses valores. Foi lá que eu identifiquei na pessoa do Renato, de outros muitos que trabalharam conosco, valores éticos, simplicidade para a gente poder levar. Nós estamos aqui com a revista aqui, até a revista tua, fazendo um pouquinho de propaganda, né? A revista que traz a Sheila na capa. E a sua última entrevista com a Sheila fala da simplicidade. Achei muito legal, porque essa simplicidade nos carrega a horizontes aí que não tem fim. Essa simplicidade, aprendendo aquilo que você vai fazer, aprendendo aquilo que você tem que levar para o próximo, mas leve com simplicidade. Então, essa simplicidade também foi um dos valores que meus pais ensinaram. E essa simplicidade, o Renato, que foi generoso em traçar tantos elogios, eu acho que a gente aprendeu e carrega, eu já há 37 anos de formado, procuro carregar essa simplicidade e esses valores até hoje e transmitir ao próximo. Então, o Renato agarrou isso
juntou com a simplicidade os valores dele, e por isso também ele é uma pessoa que hoje a gente vê aí, e eu tenho orgulho de ter, assim, de ter essa amizade com o Renato, de ter essa história de vida, porque ele me cita no livro dele, mas ele não falou. Na minha tese de mestrado, eu também cito o Renato como um grande orgulho que eu tive na minha carreira profissional e tenho hoje de tê-lo como amigo. A amizade ficou tão forte que eu me lembro, o Renato tem 2 filhas, eu me lembro, no dia que nasceu, no momento das 2 filhas, em momentos diferentes, eu estive na maternidade acompanhando o Renato, acompanhando o choro do Renato de ter as filhas, ou seja, é uma cumplicidade que a gente traz e carrega isso sempre em paralelo às nossas realizações profissionais. Então, é muita história, Carlão, e isso aqui daria muitas horas de bate-papo com você. E você está fazendo essa ligação para trazer e resgatar tudo isso que é muito bonito. Pois é, gente. E aqui dá para... A gente tem 200 mil histórias. E a minha história com o Renato, por exemplo, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Adriano Amui, que está morando lá em Vancouver, no Canadá. Agora deve estar fazendo, mês de janeiro, lá deve estar fazendo uns menos 70 graus. Mas deve ser. O Adriano, um abraço para você. E o Adriano, uma vez, me convidou para participar de uma live. Aí, no começo lá da pandemia, 2020 e tal, falou, ó, Carlão, vai participar o Renato Serafim, o cara bom, porque você precisa conhecer o Renato. E aí, efetivamente, nos conhecemos por Zoom. E mesmo tendo conhecido por Zoom, a gente começou a falar frequentemente. Convidei o Renato, começou a fazer os artigos para a nossa revista. E aí começou a amizade. Até que um dia, agora, o ano passado, eu vi uma programação aí na rede social, ó, o Renato Serafim vai falar num evento em São Paulo. Eu falei, eu vou lá nesse evento. E fui. Aí chegamos lá, aquela festa, um abraço, não sei o quê. Ô, Renato, você tá bom, tudo certo. Aquelas conversas de amigos, sabe aquelas conversas de coisa? Até que eu falei, Renato, só não vamos esquecer uma coisa, que hoje é a primeira vez que nós estamos nos vendo assim tridimensionalmente. Você lembra disso, Renato? Lá num evento aqui em São Paulo. Então, essas coisas que eu acho que foram ganhos que a pandemia trouxe, além de ter trazido muitas coisas tristes, mas trouxe também muitas alegrias. Uma delas, viu, Renato, foi me tornar seu amigo, e daí ele me entregou o livro dele, e eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de ler no original, e esse livro já está... Eu já soube que está até esgotado, né? Fala um pouquinho desse livro para nós. Graças a Deus, né? Assim, o livro tinha mais o objetivo de ser filantrópico, né, de ajudar uma instituição, mas muito mais de compartilhar ensinamentos. E eu fico muito feliz a cada vez que eu vejo uma pessoa como você, né, que fez o Caminho da Fé e fez aquele documentário incrível, maravilhoso sobre o caminho, que é muito isso, né? O caminho é muito a nossa vida, né? É a nossa vida de subidas e descidas e o caminho de encontrar anjos pela vida, né? E esses encontros que a gente tem aqui de ter anjos, né, na nossa vida. Quando, no meu sabático, você me deu a oportunidade de eu escrever para a revista, né, da gente sempre trocar o que a gente está fazendo, de falar, pô, Carlão, você é o maior hub do agronegócio de comunicação, você é um cara que defende o agro. E tudo isso a gente teve esses mesmos gostos, né? E o Paulo é isso também, né? Então, essa sinergia de gente boa que a gente encontra e que vai ficando, né? Essa é a maravilha, né? Quando o Paulo esqueceu de falar, né? Quando o Modesto me indicou, eu falei, o Barrinha é o cara. E eu era de Barrinha, né? E naquela época ainda eu era solteiro, né? Eu não tinha a minha esposa hoje. E quando eu comecei a namorar a Fabiana, o Paulo falou assim, ó, mulher tem que fazer assim, ó, você tem que gostar da família dela e ela tem que gostar da sua. Ela tem que gostar mais de você do que você dela. Então, ele me dava umas dicas assim para eu começar a namorar. E eu comecei a namorar a Fabiana com ele. Ele foi no meu casamento, eu vi minhas 2 filhas, eu vi os 2 filhos crescerem. Agora, uma já quase médica, os outros na faculdade. Então, estamos essa cumplicidade, mas sempre curtindo a jornada, né? Curtindo a vida, né, Carlão? Que é o que você prega, né? Eu acho que assim, uma vez eu te falei,
o seu otimismo e o jeito que você fala do agricultor, isso contamina as pessoas. E isso é inspiração para a gente continuar fazendo o nosso melhor para defender esse cara que, no final, é o herói do nosso país, né? Com certeza. E eu acho que uma palavra importante, que eu acho que é a inspiração. Essa história do Renato com o Caminho da Fé foi realmente a minha inspiração para poder fazer o Caminho da Fé. Falou, não, eu vou fazer esse negócio. E aí tudo nasce numa inspiração. Eu queria emendar essa questão da inspiração, né? E teve um certo dia em Ribeirão Preto, o Renato falou assim, vamos bater um papo, vamos tomar um chopp no final da tarde. E nós fomos lá, então, fazer um bate-papo. E eu levei um presente para o Renato. E eu quebrei o gelo dele, porque ele foi me contar que ele estava escrevendo o livro. Eu sabia mais ou menos, mas ele oficializou. Daqui uns dias você vai receber um livro. E naquele dia, Carlão, eu dei um presente para ele, que é a mesma questão de inspiração de valores. Eu tinha acabado de escrever um livro da minha mãe, Sim. que eu te dei até um exemplo. Sim, eu tenho livros. E que foi um condensado das receitas que minha mãe fazia questão de reunir a família e cozinhar. Então, tudo aquilo de especial que minha mãe fazia, eu transformei num livro, que você tem um exemplar, e naquele dia eu quebrei o gelo do Renato, a questão da inspiração, né? Ele foi me falar que ia me dar um livro e eu dei o meu antes dele dar o dele, né? E eu não fiz o Caminho da Fé, não tive toda essa coragem física ainda de fazer, quem sabe um dia, mas o livro eu deixei um legado também que foi muito legal. Então, é tudo questão de inspiração, de valores, que no caminhar da vida, muitas vezes, você vê, eu tive uma atitude e ele já estava lá escrevendo um livro maravilhoso, Estratégia de Fé lá, que eu tenho muito orgulho de fazer parte lá de toda a homenagem do Renato. Então, agora, o Paulo, a gente precisa falar, eu adoro quando eu posso falar de pessoas que eu sei que fazem outros tipos de trabalho, que saem da caixinha, né, que fazem coisas que a gente nem imagina que sejam possíveis, né? E aí eu queria falar um pouco sobre, por exemplo, trabalho voluntário. Eu, por algum tempo, um período, quando eu morei em São Paulo, fazia um trabalho voluntário lá no Hospital das Clínicas e foi uma das fases mais interessantes, um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz foi fazer trabalho voluntário no Hospital das Clínicas. E eu fiz esse trabalho durante uns 2 ou 3 anos, depois mudei de São Paulo, acabei não fazendo, mas até hoje ainda contribuo com o Hospital das Clínicas, lá com o voluntariado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente cresce. Toda vez que você dá alguma coisa para alguém, na verdade, aquilo volta de tal maneira para você, principalmente quando você dá aquilo que é o seu conhecimento, a sua inspiração. O meu trabalho lá no Hospital das Clínicas, sabe o que era, Paulo? Era sorrir para as pessoas. Então, assim, sorrir para as pessoas e dar um bom dia era o meu trabalho. E aquilo que eu fiz aquilo, e aquilo foi tão bonito. E eu queria que você falasse de um trabalho que eu sei que você faz aí, que é aquela história dos noivos, quer dizer, isso aí eu queria que você contasse para o povo saber desse seu trabalho. Não sei se você ainda está tendo tempo de fazer isso, me conta um pouquinho, conta aí o que é isso aí. Eu vou contar, mas antes, Carlão, eu queria deixar uma mensagem para quem está escutando esse bate-papo. Eu aprendi a vida toda que trabalho voluntário a gente não deveria divulgar. E há poucos anos eu aprendi que isso é um aprendizado totalmente errado. Eu estimulo que as pessoas divulguem os trabalhos voluntariados, porque isso gera inspiração a outras pessoas também entrarem nessa caminhada. Então, eu não tenho vergonha de falar hoje, porque eu aprendi o outro lado, que é falar um pouco o que a gente faz. E eu gostaria, desse trabalho voluntário que eu faço, eu gostaria até que ele fosse muito mais potencializado. É um trabalho que, alguns anos atrás, talvez 10 ou 12 anos, eu comecei a adquirir alguns carros antigos. E aí eu via que o colecionador de carro antigo, ele usava o carro para levar noiva e noivo fazer casamentos, e cobrava por isso. E o que eu achei legal é que eu poderia ter esse hobby e cobrar por isso, mas não para vir para o meu bolso, para isso ser doado a uma instituição de caridade. Então, hoje, eu tenho alguns carros antigos em Ribeirão Preto e eu faço na maior curtição do mundo, eu levo noiva e noivo para a igreja, eu busco na igreja e ajudo a realizar sonhos com carros antigos e eu sou o motorista desse carro.
Só que o dinheiro não vem para o meu bolso, o dinheiro é doado diretamente para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, que ajuda lá o GAC, as crianças, e o GAC nem sabe muito o dinheiro que entra lá. Eu queria até potencializar esse serviço, mas sempre que eu posso, nos finais de semana, esse é um hobby que eu tenho e que leva alguma coisa para o próximo, é uma inspiração e que eu queria... Esse é o que eu, Paulo, faço. Além de que a gente, hoje, diante do cargo que a gente tem na Andave, sempre que possível, a Andave busca colaborar com entidades, uma delas, o Hospital do Câncer de Barretos. Então, assim, eu estimulo a vocês que, porventura, façam trabalhos voluntários, divulguem para isso ser inspiração de outras pessoas. E hoje eu não tenho vergonha e não guardo aquilo que eu faço. Pois é, gente, isso é inspiração total. Tem que servir de inspiração, né, Renato? Eu falo, né, o que ele faz, o que ele fazia para ajudar as pessoas é algo que sempre inspira e que a gente procura fazer, né? E a vida é isso, né? A vida é eu sempre falo, a gente colhe o que planta, né? Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Então, quem planta o bem, né, como o Paulo, como você, como a gente que procura fazer o bem, eu tenho certeza que a colheita vai ser farta, né? A colheita vai ser sempre boa. Acho que é isso que nos inspira, isso que nos move a fazer um pouquinho melhor, né? Que a gente fala assim, o livro, ele ajuda uma instituição que trabalha para a beatificação do Padre Donizete. Então, todo o lucro do livro está sendo para essa instituição. Não é uma obra de caridade, mas eu acredito muito que se a gente leva a mensagem daquele cara, né, que a gente está querendo transformar num santo, mas que sempre pensou no outro, sempre fez voto de pobreza, né? Então, olhar a história dele para inspirar as outras pessoas é um pouco do que a gente procura fazer. Acho que a vida nossa é isso, né, Carlão? A vida nossa é não reclamar, a vida nossa é ser grato por tudo, gratidão, né? Eu sempre falo no livro, né? Uma vez tem um livro que chama A Arte da Felicidade, né? As pessoas felizes são aquelas que são mais gratas. Quanto mais gratidão você tem, pode ver que são as pessoas mais felizes. As pessoas às vezes pensam assim, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando vou ser um CEO, um CMO. Mas, cara, você vai conseguir isso, desde que você seja feliz hoje. E é isso que a gente procura ser, às vezes, e é isso que a gente tem de inspiração em caras como Paulo, como você, que faz dessa nossa caminhada uma caminhada mais leve, mais gostosa, né? Pois é, uma caminhada leve e gostosa. E a nossa caminhada aqui, gente, infelizmente, a gente está chegando já quase no finalzinho aqui da nossa... Você viu que conversa boa vai rápido, né, Paulo? Tranquilo. E tem conversa para muitas horas aqui, muita história. E a gente não contou aqui, né, que num determinado momento a gente deixou de trabalhar junto e fomos trabalhar cada um em empresa diferente, e depois eu voltei a trabalhar com o Renato. E aí ele lembrava daquela época de estagiário meu, né? Eu fui para uma empresa da qual o Renato presidia e eu fui ser lá um diretor comercial. E aí eu morria de medo dele descontar as batidas de estaca. E ele fez você bater muito estaca, né? Não fez não. O Renato foi super parceiro e a gente... Era só bater metas, mas as metas eram bem ousadas, né? Então eu queria, assim, Carlão, agradecer mais uma vez essa oportunidade que você nos dá. Queria agradecer de estar aqui na casa da UPL e até deixar uma menção. Hoje eu represento o outro lado da mesa, o lado da distribuição, mas a representação da Andave nada mais é do que unir a indústria ao agricultor. Então, eu estou aqui na casa de uma das indústrias que muitos dos nossos associados representam. Então, para mim é um orgulho, uma satisfação de estar aqui, por coincidência, na sede da UPL, gravando esse bate-papo, porque a UPL faz parte do dia a dia do nosso associado, de quem eu tenho orgulho de representar a Andave aí nesse processo. Pois é, gente. E o Renatão aqui fez um ano... Quantos anos? Um ano ou mais sabático, Renato? 1 ano e 8 meses. E agora ele voltou com tudo aqui, né? Porque você falou de Andave, a gente não pode desconsiderar também o fato de que a UPL também tem um pé na distribuição através da Sinagro, né? Eu falo assim, acho que é sempre aquele negócio, né? Os presentes que a gente ganha na vida, né? Eu estava 1 ano e meio sabático, dando consultoria, fazendo palestra, e o Cristiano e o Rogério me convidaram para essa tarefa de vir por marketing, né? E eu me identifico muito com marketing, porque marketing é isso, né? Você falar
sobre seu produto sem que o produto saiba falar, né? Meus produtos não sabem falar, então a gente tem que falar por ele. E esse presente foi legal, de ter o clima da UPL, ter o momento que a gente está vivendo, né? Essas vários negócios que a gente tem, como Origio, como a Sinagro, como a Advanta. Então, estamos presentes na vida do agricultor de diferentes formas. E catalisar e canalizar tudo isso para uma causa maior, né, de defender o agro, me motiva. Isso faz você totalmente grato, né, por estar aqui, por estar vivendo momentos desses, por estar falando de planos com o Grupo Public, falando de planos com a Andave, cara. A vida nossa é isso, né? A vida nossa é essa energia que faz rodar e quanto mais gente boa você tem, mais gostoso fica, o fluxo é muito maior, né? Você sabe que eu conversei essa semana e o cara falou, gente, que craque que é. Um cara te mandou um abraço, chamado João Aleixo. Pô, João Aleixo. O João Aleixo, você sabe que a história do João Aleixo, né, tem um pouquinho da DVA aqui dentro da UPL, né? Então, eu sou fã do João, sou fã da empresa dele e tudo que ele construiu, né, junto com o Pellicer, junto com o Rogério Castro, com a Conceição, de transformar o UPL no top. A gente fala, né, a gente ser top 5, top 4, top 3, né? Mas, cara, o que importa é a gente estar na cabeça do agricultor e eles fizeram essa empresa ser o que é hoje, né? Maravilha. Paulão, espetacular, que ideia linda, viu? Obrigado, viu? Acho que vocês adoraram isso aqui, eu adorei também essa prosa, a gente podia continuar ela por mais tempo, mas realmente agora nós estamos esgotados, viu, ô Paulo? Obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela sua, né, ideia de juntar e ter esse bate-papo aqui, viu? Agradecimento é todo meu. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, com o Renato. E estamos aí, sendo feliz com o que a gente faz e procurando desenvolver cada vez mais o agro. São um pouco mais de quase 4 décadas que a gente participou de toda essa transformação do agro e tem muita história para a gente contar, muita história técnica, muita história comercial, muita história do que a gente deixou nessa transformação do agro. Aqui hoje nós estamos num papo descontraído, mas qualquer dia a gente pode falar das grandes conquistas que nós estamos deixando para o agro brasileiro, eu já há quase 4 décadas e o Renato já com mais de 3 décadas também. Então, muita estaca que a gente bateu, mas muita coisa bacana que a gente deixou no agro brasileiro. Um dia a gente conta essas histórias. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Renato, obrigado. Viu, querido? Obrigado, Carlão. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês. E muito disso, né? A gente falou de um ser estagiário do outro, de um aprender com o outro, e tanta gente que a gente formou. E acho que esse amor, né, que o Paulo passou do agronegócio, que você passe também, hoje é muito legal. Eu nunca imaginei, né? Quando o Paulo falou, não, o engenheiro agrônomo vai ser a profissão do futuro. Eu olhava para o Paulo e falei, cara, você está louco, bater estaca nunca vai ser profissão do futuro. Mas hoje eu falo para os meus sobrinhos, falo para os filhos dos amigos meus, cara, venha ser engenheiro agrônomo, né? O que a gente construiu de legado, né? O que o Brasil é hoje, é muito... em virtude do que a gente representa, de caras como o Paulo, que formou uma legião aí, né? Contei uns 10 estagiários, mas tem um monte, André Moraes, da Bayer. Cara, tem uma lista de caras que brilham hoje, graças ao Paulo aí. Maravilha, gente. É isso aí. Queria agradecer a audiência, agradecer o privilégio de você estar aí conosco, grudado até agora, e com certeza, eu tenho certeza absoluta que você curtiu demais. Eu curti muito. Valeu, gente. Fui. Um beijão no coração de todos vocês.